Bem-vindos à sessão comemorativa dos 489 anos da elevação de Angra do Heroísmo à cidade. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, declaro aberta a sessão. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Senhor Representante da República, Senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e minha cara colega, senhores vereadores, distintos convidados, homenageados, minhas senhoras e meus senhores. Muito bem-vindos a esta sessão comemorativa dos 489 anos de Angra enquanto cidade, num ano em que também comemoramos os 40 anos de inscrição no Património Mundial. Estes 489 anos são também significativamente o início da década que vai levar-nos ao meio milénio de cidade. É de facto um tempo que merece ser comemorado e um tempo que merece ser comemorado com a memória, porque estamos a celebrar os 40 anos do Património Mundial, com a memória da resiliência que a nossa cidade soube demonstrar depois dos eventos catastróficos do 1º de janeiro de 1980. De facto, nós hoje estamos numa cidade que renasceu, e usando aquilo que foi o lema das São Joaninas, não das cinzas, mas das ruínas. E, de facto, levantou-se das ruínas, rejuvenescida, mais forte, mais capaz de resistir a outros embates que venham a acontecer e com um povo que soube fazer da adversidade uma oportunidade e que conseguiu fazer desta cidade algo que tem relevância a nível mundial. Ser património mundial tem este significado, é incluir-nos numa lista em que estão os mais prestigiados e prestigiosos lugares deste planeta, uma lista que, no fim de contas, acaba por ser o melhor do melhor que este mundo tem. E é um orgulho imenso termos a nossa cidade nessa lista, particularmente quando partimos de um momento tão difícil e tão complexo como foi a reconstrução depois do sismo, com todas as agruras que isso trouxe. E, de facto, esta celebração é uma celebração de uma cidade que se levantou das ruínas e que soube crescer, e que soube reganhar o seu espaço e que soube voltar a ser aquilo que tinha sido antes e, se calhar, ser melhor do que aquilo que tinha sido antes. Porque aqueles que têm memória desses tempos sabem que hoje temos uma cidade que, mesmo do ponto de vista patrimonial, está bastante melhorada. Aquelas montras dos anos 70 e dos anos 60 desapareceram, um conjunto enorme de dissonâncias arquitetónicas foram corrigidas e, de facto, hoje temos uma cidade que está mais próxima da sua pureza arquitetónica do que aquela que tínhamos no fatídico dia 1 de janeiro de 80. E este trabalho de reconstrução e de construção do património é algo que, neste ano, em que celebramos os 40 anos de inscrição na lista de Património Mundial, tem que ser lembrado e temos aqui todos em conjunto que homenagear aqueles que, ao longo destes 40 anos, souberam trazer esta cidade daquele ponto até agora. E particularmente aqueles que há 40 anos atrás se esforçaram e de uma forma que à partida parecia pouco provável, conseguiram a inscrição de Angra na lista de Património Mundial. E por isso também fica aqui a minha homenagem a esses que há 40 anos atrás construíram o caminho que nos trouxe até aqui. E de facto este caminho é um caminho que tem que continuar a ser feito. É verdade que a maior parte dos grandes edifícios que foram destruídos pelo sismo estão reconstruídos, aqueles que foi possível fazê-lo, mas ainda há muito a fazer. Neste momento estão em curso 3 grandes obras na área do património, a reconstrução da Igreja das Concessionistas, que neste momento está virtualmente pronta, mas falta aquilo que é extremamente importante para completar a obra, a reconstrução do respectivo claustro e repor aquele espaço em plena fruição, já que nesta altura termos uma igreja que está lindíssima, com certeza todos já a viram, ali pegada com ruínas, não é a solução que nem o município, nem a Santa Casa da Misericórdia de Angra, que é a proprietária do imóvel, querem. E por isso este também é um momento de pensarmos o que fazer a seguir. E o que fazer a seguir é continuar esta senda do investimento no património. Isso tem muito mais valor de qualquer outro tipo de investimento na área cultural e nesta altura é de facto importantíssimo que este caminho continue. Outro edifício que também se encontra já numa fase muito avançada de recuperação é a Igreja de Santo António dos Capuchos, do Livramento, que também está, nesta altura, já com a sua forma final, a ganhar as suas cores
e mais uma vez temos o problema igual, ou seja, há um claustro, há o que resta de um convento que é preciso reconstruir e que é preciso voltar a pô-lo à fruição de todos nós. É mais um investimento que é preciso fazer-se e que é preciso que ninguém esqueça que isso tem que ser feito. Depois também temos um outro investimento em curso, a recuperação da Igreja de São João Batista, ali no Castelo, que é também outra obra de grande complexidade, mas que felizmente as coisas, embora com algumas dificuldades, estão a correr e esperemos que ao longo do próximo ano seja possível levar também esse investimento ao seu bom termo. E, de facto, estes grandes investimentos que estão a ser feitos na recuperação do património, neste ano que celebramos os 40 anos do Património Mundial, são investimentos que precisam de ser acompanhados por todas as entidades públicas e privadas que detêm património nesta cidade. De facto, nós continuamos a ter um conjunto de edifícios que precisam de ser recuperados ou que estão degradados e não faz muito sentido que se exija dos privados aquilo que as entidades públicas não fazem. E, portanto, fica aqui o meu apelo para todos aqueles que têm património na sua gestão, de lhe darem a valorização que ele merece. Nós não podemos ter edifícios patrimoniais que precisam de pintura ou que têm outras formas visíveis de degradação e que, obviamente, são maus exemplos para aquilo que nós queremos que os angrenses façam. E a verdade é que os angrenses têm feito um grande esforço também. Basta darmos uma volta pela nossa cidade para vermos o enorme esforço que os privados têm feito na recuperação do seu património e alguns dos buracos que nós tínhamos na cidade estão, felizmente, em vias de plena recuperação. Basta, por exemplo, descermos a rua de São João para vermos talvez o mais emblemático de todos, que está neste momento já na sua fase de final de conclusão, um grande edifício que durante 43 anos foi uma ruína. Também é preciso que este trabalho que está a ser feito em matéria de património seja acompanhado por um outro trabalho de nós recuperarmos a nossa história, de a divulgarmos. Não se ama aquilo que não se conhece. E nós precisamos, de facto, de levar até todos nós, mas particularmente aos mais novos, mais conhecimento sobre a história de Angra, sobre a história da Ilha Terceira, mais conhecimento sobre os valores patrimoniais que nós aqui temos. Porque, na verdade, nós todos os dias passamos por sítios que são extraordinariamente significativos para a história deste país e não os vemos, porque não os conhecemos. E é importante darmos um passo também na recuperação das memórias. Mas hoje é um dia em que nós celebramos a cidade, celebramos uma história que nos fez pioneiros no Atlântico, fomos a segunda das cidades criadas na expansão portuguesa, apenas com 25 anos de atraso em relação à pioneira que foi a cidade do Funchal, e fomos uma cidade que foi criada com um objetivo muito específico, um objetivo de centralidade. Foi criada para ser sede de uma diocese e foi essa diocese que acabou por ser, enfim, a âncora daquilo que foi a história da cidade nos seus primeiros 3, 4 séculos. Mas sobre essa matéria ouviremos a nossa oradora, a quem eu agradeço a gentileza de querer estar aqui hoje connosco, num dia de verão, e de nos trazer o seu conhecimento e de nos enriquecer com mais informação sobre a nossa própria cidade. O meu muito obrigado por esse esforço. Também queria aproveitar este momento para dar os parabéns àqueles que hoje vão aqui ser homenageados, quer às instituições, quer aos privados, mas permita-me que, em particular, me dirija aos mais novos. É um orgulho e uma honra termos aqui tantos e tão bons alunos nesta sala. Isso é uma garantia de que o nosso futuro está assegurado e que nós temos uma geração que se está preparando para ocupar os nossos lugares. Os meus parabéns e o meu agradecimento a estes jovens que fizeram esta caminhada e, obviamente, também às suas famílias, porque as famílias são um elemento essencial nessas caminhadas. Muitos parabéns e votos de que esta transição que agora vão fazer, quer para a vida profissional, aqueles que acabaram o ensino superior, quer para o ensino superior, aqueles que acabaram o ensino secundário, seja também uma transição de continuação do sucesso que inegavelmente souberam demonstrar. De facto, nós temos aqui notas e percursos escolares de gente muito nova, mas que nos honram a todos. É um enorme orgulho ter-vos aqui nesta sala. Muitos parabéns. Também os meus parabéns a todos os outros homenageados que obviamente se distinguiram, quer na área cultural, quer na área do desporto, quer na área filantrópica, se distinguiram pelo serviço que prestaram a todos nós enquanto comunidade.
Muito obrigado pelo vosso esforço, muito obrigado pela vossa dedicação, porque sem ela a nossa sociedade não seria aquilo que é. São, de facto, pilares do sucesso da nossa comunidade. Também um agradecimento e uns parabéns muito especiais às instituições que se destacaram pela sua longevidade. E eu quero aqui em particular destacar as Mónicas, o recolhimento de Jesus Maria José, que tem de facto uma história que se aproxima já dos 3 séculos, uma história de serviço à comunidade que nos honra a todos, o Livramento, com os seus 170 anos, o Lusitânia, com o seu século de existência, e não esquecer também a Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, com os seus 150 anos, a filarmónica mais antiga da nossa ilha. Parabéns a eles e uma homenagem a todas aquelas pessoas que ao longo destes séculos souberam mantê-las vivas e mantê-las em funcionamento. Elas só chegaram até nós assim porque houve quem as trouxesse, e essas pessoas merecem aqui também ser lembradas e homenageadas. Também quero aqui cumprimentar o grupo de focados, embora a insígnia já tenha sido entregue por razões óbvias no dia da corrida de São João, mas obviamente que é também um orgulho tê-los aqui, e as questões tauromáquicas são questões identitárias entre nós. E isso não deve ser esquecido, particularmente numa altura em que essa é uma matéria que está constantemente sob pressão. E eu queria aqui, neste dia, prestar a minha homenagem a todos aqueles que no campo da tauromaquia se esforçam por manter vivas essas tradições, por lhe dar brilho e por lhe dar dignidade. E essas são questões essenciais que é preciso nós não esquecermos nestes dias. Finalmente, e não sendo por menos, quero também agradecer e louvar os trabalhadores do município que hoje serão aqui também homenageados. Os trabalhadores do município são o sustentáculo do funcionamento desta casa, são um dos sustentáculos do funcionamento da nossa comunidade. Sem eles não teríamos as ruas limpas, nem as calçadas arranjadas, nem a água a correr nas torneiras como deve ser. Portanto, há um conjunto enorme de serviços que é prestado por gente que muitas vezes passa despercebida de todos nós. Estamos tão habituados a ter este serviço que até nos esquecemos que há quem tenha que se esforçar e quem tenha todos os dias de fazer o trabalho que é preciso ser feito. E por isso também fica aqui a minha homenagem aos trabalhadores que vão aqui ser distinguidos, mas em particular a todos os outros trabalhadores. No fim de contas, esta distinção acaba por ser uma distinção que é obviamente individual a estes indivíduos, mas é também uma distinção que é dada a todos os outros, porque nós temos sempre que escolher alguns e escolhemos simbolicamente estes, porque obviamente prestaram um serviço excepcional, mas eles são trabalhadores de um conjunto alargado de trabalhadores que aqui prestam serviço e que eu quero também neste dia homenagear. E termino agradecendo a presença de todos vós aqui entre nós, agradecendo também a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e saudando aqui, e de todos os membros da Assembleia que quiseram estar junto de nós, dos Srs. Vereadores, no fim de contas que são a equipa que faz com que esta casa funcione. E também um agradecimento à Sra. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória por nos honrar com a sua presença, Sr. Representante da República por dignificar com a sua presença nesta sessão este aniversário da nossa cidade. Muito obrigado a todos e muitos parabéns a todos os homenageados e às suas famílias. Muito obrigado. Susana Golart Costa licenciou-se em História na Universidade de Lisboa e atualmente é professora associada com agregação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores, sendo diretora do Departamento de História, Filosofia e Artes desde 2020. Nesta universidade, leciona disciplinas da área de História Moderna e Contemporânea e da área do Património Cultural. É investigadora integrada do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Atualmente coordena o projeto de investigação DIO 500 História Religiosa dos Açores, contributo científico para as comemorações dos 500 anos da Diocese de Angra, a celebrar em 2034, e o projeto de investigação Baleia Açor sobre a cultura baleeira insular.
participou no projeto piloto Cultura Indicadores 2030 da Unesco Portugal e é membro do Centro Internacional para a Conservação do Património, sediado em Espanha, entidade com a qual coopera frequentemente em projetos de investigação da área de História e Património. Tem a palavra a senhora professora doutora Susana Golarte Costa. Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, que cumprimento e agradeço o convite para estar aqui presente neste dia tão especial da cidade, da nossa cidade. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, com cumprimentos pessoais e institucionais. Excelentíssimo Sr. Representante da República Portuguesa. Excelentíssimas autoridades civis, religiosas e militares. Estimados homenageados, caros angrenses, minhas senhoras e meus senhores, é com muita honra, muito prazer que estou na cidade, na biografia, na pequena nota biográfica que foi lida, não estava um dado, mas que é um dos mais importantes, uma vez que nasci em Angra há 53 anos, e cabe-me o grato prazer, nesta noite de verão, dia 21 de agosto, de partilhar convosco um pouco aquilo que o Sr. Presidente da Câmara também já aludiu nas suas palavras, que é a importância do património religioso para a cidade de Angra, para a Ilha Terceira e para os Açores e para o espaço atlântico, e, portanto, pedia a vossa tolerância, porque a minha partilha convosco vai recuar 500 anos, vou convidar-vos a regressarmos aos séculos XV e XVI, espero que não seja uma viagem muito longa, mas queria a vossa gentileza, porque de facto quero destacar a importância da Igreja numa conversa que intitulei Como se constrói uma diocese, e é esse o foco da minha conversa de hoje. Como provavelmente todos vós sabeis, com os dados que nós temos hoje, as Ilhas dos Açores e da Madeira estavam desertas na altura da sua descoberta. Sei bem, e todos vós também terão tido notícias, que investigações mais recentes têm vindo a pôr em bulício científico a hipótese de ter havido um povoamento anterior à descoberta dos portugueses, independentemente desses dados poderem vir ser solidificados do ponto de vista do conhecimento, creio que a realidade ou não dessa presença pré-portuguesa irá alterar a pré-história dos Açores, mas não efetivamente a história dos Açores. Portanto, o povoamento das ilhas, quer da Madeira em primeiro lugar, quer dos Açores depois, na década de 1420, foi, acima de tudo, um povoamento de matriz portuguesa e, neste contexto, foi herdeiro de um modelo tardo-medieval que se sedimentou ao longo dos séculos XIII, XIV e depois foi trazido com as primeiras caravelas para aqui no século XV, naturalmente mimetizando as estruturas políticas, económicas, sociais, culturais, onde a parte religiosa se integra. Neste contexto temporal, século XV, quando as ilhas são descobertas, e espacial, o arquipélago dos Açores, sem presença humana, nós temos que destacar o papel importante que a coroa de Portugal, o rei de Portugal, teve em toda a gestão deste território e, desde os inícios, atribuindo a gestão, povoamento, em todas as áreas, à Ordem de Cristo, quer na componente espiritual, ou seja, iria ser da competência do prior da Ordem de Cristo, sediado em Tomar, a responsabilidade pela nomeação dos párocos, pela administração dos sacramentos, pelo comportamento fidedigno dos poucos moradores que então havia nas Ilhas dos Açores, e ao governador da Ordem de Cristo uma componente de facto mais logística, o pagamento dos párocos,
a administração das igrejas e esta partilha de tarefas entre a componente espiritual e a componente temporal teve até 1514 conjugada na figura do governador da Ordem de Cristo, que é o subejamente conhecido, e à entrada deste edifício da Câmara temos a figura do infante Dom Henrique, que de facto é tutelar e característica de toda esta epopeia da primeira fase da expansão portuguesa. Ora, o infante Dom Henrique claramente determina para todas as ilhas e para esta terceira em particular uma ordem que é significativa. Em 1420 ele indica e ordena a Jácome de Bruges que povoou a Ilha Terceira com quaisquer pessoas, venham de onde vierem, com uma única condição, que sejam católicos. É a única condição que Dom Henrique faz a Jácome de Bruges. Venham de onde vierem, desde que sejam da fé católica. Naturalmente, assim sucedeu, como nós sabemos. Vieram pessoas de todo o continente português, da Flandres, como naturalmente Jácome de Bruges e muitos mais, da Itália, mas também sabemos que nos Açores vieram gente que não era de confissão cristã, nomeadamente como os judeus, e o topónimo Porto do Judeu e não Porto Judeu, no século XVI é claramente identificado como Porto do Judeu, ou na Vila das Lajes do Pico, que em 1503 tinha judeus que faziam comércio, e identifica que a ordem do infante Dom Henrique foi cumprida na sua maior percentagem, mas que de facto não foi possível povoar todas as ilhas dos Açores com gente de exclusividade católica. Em 1514 dá-se uma primeira alteração, porque Dom João III, como rei, claramente percebe que era impossível à Ordem de Cristo conseguir administrar com zelo, com eficácia, todo o império marítimo que, entretanto, se estava a dominar e a conhecer. E determina que as longínquas ilhas dos Açores, longínquas ilhas de Cabo Verde, o arquipélago de São Tomé e ainda mais longínqua Goa, passassem a estar tuteladas na perspectiva espiritual, não pelo prior da Ordem de Cristo, em Tomar, tão longe de todo este território, mas sim por uma nova diocese que ele opta por criar e pede autorização ao Papa para o fazer, em 1514, que é a Diocese do Funchal. E, portanto, em 1514, a componente espiritual das ilhas deixa de estar tutelada por Tomar e passa a ser tutelada pela Diocese do Funchal. Esta realidade durou, eu diria, na história do arquipélago pouco tempo, pouco mais de 20 anos, porque em 1520 e pouco, provavelmente Dom João III terá começado a enviar emissários seus para Roma, a determinar que era necessário criar novas dioceses neste espaço atlântico. E é aqui que nós começamos a ver o primeiro figurino daquilo que será a construção da Diocese de Angra. A diocese é uma palavra de origem grega que significa, no direito romano, um território sobre o qual o bispo exerce uma autoridade, e uma autoridade numa cidade, num território urbano, numa civitas. E, portanto, esta definição, que não vos quero massacrar do ponto de vista da linguagem jurídica, é bastante importante porque a Igreja importou este conceito de que uma diocese tem um território, uma jurisdição e tem uma característica de urbanidade. E, portanto, percebe-se que na década de 1520, quando Dom João III começa, provavelmente através de uma diplomacia eficiente, a pedir ao Papa e a dizer que era necessário criar novas dioceses em todos estes espaços atlânticos, tenha pensado que para os Açores só haveria 2 locais que reuniam as características do ponto de vista administrativo, demográfico e político para serem as anfitriãs de uma futura diocese dos Açores. Naturalmente, todos vós sabeis às 2 que me refiro, Ponta Delgada e Angra. Claro,
eram as duas únicas zonas que tinham um desenvolvimento coeso, com uma projeção que ia para além daquilo que era o território do arquipélago dos Açores, mas, de facto, estamos a ver que este desenvolvimento e esta urbanização é lenta. Estamos finais da década de 1520, inícios da década de 1530. O povoamento dos Açores começou há quase 100 anos antes. Foi preciso quase uma centúria para que, efetivamente, houvesse sedimentação, pelo menos em Ponta Delgada e em Angra, que permitisse este sonho de dinamizar a componente religiosa de forma mais forte. Ora, eu diria que, olhando para estas duas propostas, estas duas candidatas, Ponta Delgada e Angra, havia características benéficas entre as duas. Ponta Delgada tinha ganhado novo alento depois do decréscimo infeliz de Vila Franca do Campo, após o terremoto de 1522, tinha Misericórdia, Alfândega, Juiz de Fora, enquanto Angra tinha como, no seu aparato de protocolo, o provedor das armadas desde 1527, corregedor, provedor da fazenda e, claramente, um centro marítimo que se destacava de todas as demais ilhas dos Açores. E, portanto, com várias características benéficas em prol de Ponta Delgada e em prol de Angra, qual seria o fator de desempate? Talvez a população. E então, o que é que Gaspar Frutuoso, que é a única fonte que nós temos credível para este período do século XVI, nos diz? Diz-nos que, e estou a fazer referências apenas às duas vilas, Ponta Delgada, diz-nos Gaspar Frutuoso, tinha 5.400 moradores, mais ou menos. Angra, cerca de 2.500. Pergunto-vos, terá sido, portanto, por causa deste desfazamento demográfico que na bula de 1533-34, e já vão perceber porque é que eu faço esta provocação das datas, este desfazamento de mais de 1.500 pessoas entre a eventual população de Ponta Delgada, 4.000, e Angra, 2.500, que fez com que o Papa, em Roma, que obviamente nunca tinha vindo aos Açores, escreveu 5 vezes na bula que iria edificar uma diocese na Igreja de São Salvador, que ficava na Ilha de São Miguel, e que a diocese seria em São Salvador, na Ilha de São Miguel, e que iria pagar o bispo para ele ficar na Igreja de São Salvador, na Ilha de São Miguel, fazendo a referência a Angra. E este erro geográfico, político, não sei se propositado ou não, se com uma confusão estratégica, é repetido várias vezes na bula de 1534. Mas terá sido mesmo por causa desta demografia e desta confusão geográfica. Os dados do Gaspar Frutuoso deixam-me desconfortável. E porquê? Nós sabemos, em primeiro lugar, como é que Gaspar Frutuoso faz as suas saudades da terra. Ele tem informadores nas ilhas. Não sei quem é que o informou sobre estes dados de 2.500 nas 3 freguesias da vila de Angra do Heroísmo. Como é que a informação chegou à Ribeira Grande? Vejam, em tempo, ele morre em 1591, obviamente que não há jornais, não há RTP Açores, não há rádio, Antena 1, não há TikToks, não há redes sociais. E, portanto, imaginem só o que é um indivíduo na Ribeira Grande, onde está desde 1563, a receber informações de Cabo Verde, das Canárias, na Madeira e das 9 ilhas dos Açores, para escrever as suas saudades da terra, com dados e com informação privilegiada que ele vai recolhendo por informadores que nós até hoje desconhecemos. Seriam os seus pares vigários de outras ilhas? Seria gente da Câmara Municipal das outras vilas da altura? Mas a verdade é que ele recolhe uma informação que, ainda hoje, para biólogos, vulcanólogos, todos os tipos das ciências, leem Gaspar Frutuoso e conseguem retirar informação fidedigna. Mas eu, com esta minha adoração, como percebem, que tenho por Gaspar Frutuoso, devo dizer que alguma
algum dado não está aqui, perdoem-me a expressão, a bater certo. Porque em 1554, um bispo de Angra, Dom Jorge de Santiago, escreve ao rei e diz que a freguesia da Sé tinha 4.000 almas de confissão. Em 1554. 4.000. Só na Sé. Não fala na Conceição. Não fala em mais nenhuma outra freguesia. Então, como é que cerca de 30 anos depois, Gaspar Frutuoso escreve que só havia 2.500 almas na Sé? Eu diria que é estranho esta divergência de dados. Seja como for, a haver decréscimo de população, este teria que ser em Ponta Delgada, que sofreu uma fortíssima peste em 1531-32, que provocou a morte de imensos cidadãos desta então vila de São Miguel. Portanto, eu não tenho dúvidas que na década de 1530, Angra posiciona-se como a vila com mais características para receber a diocese de Angra, certamente de acordo com as movimentações do rei Dom João III, e é criada em 1534, a 3 de novembro. E aqui surge a minha segunda dúvida, para além desta discrepância que a bula fala em Igreja de São Salvador, na ilha de São Miguel. É que as dioceses que são criadas exatamente no mesmo dia e ano, pelo Papa Clemente VII, Goa, Cabo Verde e São Tomé, são formalmente criadas a 31 de janeiro de 1533, e devo-vos dizer que os contatos que eu tenho estado a estabelecer com Cabo Verde e com São Tomé, eles estão efetivamente a preparar os 500 anos para 2033 e não como nós em 2034. E, portanto, a minha pergunta é, se Goa, Cabo Verde e São Tomé e Angra, porque na bula diz que Angra foi reconhecida a 31 de janeiro de 1533. Todas estas outras 3 dioceses apontam a sua criação para janeiro de 1533. Por que é que só nos Açores a diocese foi criada em novembro de 1534? Os investigadores dizem que Clemente VII morreu sem ter tido tempo de assinar a bula. Clemente VII morreu a 26 de setembro de 1534. Como é que entre janeiro de 1533 e setembro de 1534, quase 2 anos depois, ele não teve tempo de assinar a bula dos Açores, quando assinou a de Goa, a de Cabo Verde e a de São Tomé? Isto deixa-me um pouco desconfortável, o meu segundo desconforto que partilho convosco relativamente a estas questões. Não sei, Sr. Presidente da Câmara, se algum antecessor seu mandou alguém a Roma para decidir que seria Angra a cidade escolhida, mas, efetivamente, a 3 de novembro é formalmente criada a Diocese de Angra, mas não deixa de ser curioso que o Frei Agostinho de Montalverne, um cronista que escreve em meados do século XVII, diz de forma muito clara que só depois de ter cadeira episcopal é que Angra foi elevada à cidade. Agostinho dá-nos uma outra interpretação. O que o Frei Agostinho de Montalverne diz é: primeiro foi criada a sé episcopal, só depois é que foi criada a cidade. Nós geralmente fazemos a cronologia inversa. Primeiro cidade em agosto, neste dia que aqui nos congrega, e depois, em novembro, a diocese. Frei Agostinho diz que é precisamente o contrário. E, portanto, acaba... E o que o Frei Agostinho nos diz casa com as bulas de 1533 de Goa, Cabo Verde e São Tomé. Independentemente destas vicissitudes que não vos vou massacrar mais, a verdade é que a criação da diocese em novembro de 1534 é a data histórica, o marco relevante, mas a ligação entre a componente religiosa e a Igreja de São Salvador, que vai acolher a sé de Angra, é bem anterior a 1534. Porque em 1501
a Câmara de Angra vai doar a Frei Luís Anes, um vigário da Ordem de Cristo, que era vigário da Igreja de São Salvador, uns terrenos junto à Igreja de Salvador, na Rua do Adro, na Rua da Carreira dos Cavalos. Este Frei Luís Anes era vigário desde a década de 1480, mas aqui vem a justificação interessante. A doação que a Câmara de Angra faz ao Frei Luís Anes é pelos muitos serviços prestados pela Igreja, por este frade da Igreja de São Salvador, à Câmara de Angra. Curiosa estou eu de saber que serviços estes seriam prestados pelo vigário da Igreja de Salvador para que recebesse a doação destes chãos, destes terrenos, por parte da Câmara de Angra. E isto leva-me diretamente à questão: porquê é que foi escolhida como anfitriã da Diocese a Igreja da Sé e não a Igreja da Conceição, que certamente também teria boas características para acolher a centralidade da Diocese? E isto porquê? Porque, como bem diz a doutora Antonieta Reis Leite, a partir do momento em que foi escolhida a Igreja de Salvador para acolher a Sé de Angra, foi preciso dignificá-la. Isto exigia que ela aumentasse e tivesse uma outra dignidade que, naturalmente, a pequena Igreja de Salvador no mundo não tinha. E se a primeira igreja teria sido edificada como era a orientação canónica, com o altar para nascente, ou seja, para o lado da Conceição, o seu aumento espacial, arquitetónico, desta Igreja de São Salvador, não se poderia dar nem para a Rua dos Salinas, nem para a Rua da Carreira dos Cavalos, que já deveria ter um desenvolvimento urbano e implicava o abuso da nova Sé em destruir as casas que estavam aí, ainda de forma embrionária, mas já edificadas. Isto significa que foi necessário repensar uma nova orientação para a Sé de Angra, que se vai equacionar no modelo que nós hoje conhecemos, ou seja, com o altar para sul e a entrada para Poente. E isto vai ser uma mais-valia para a cidade de Angra, porque aquilo que nós hoje conhecemos como um laço estratégico da cidade de Angra, que é a Rua da Sé, não tinha vitalidade em 1530. E, portanto, o reposicionamento da Sé, que em vez de estar virada com a entrada para Poente, para a Carreira dos Cavalos, que passou a estar virada para a atual Rua da Sé, abriu uma oportunidade à cidade para norte, enquanto toda a cidade até isso estava a desenvolver, como sabemos, direção ao Porto, à orla costeira. E este foi um contributo excepcional para que a Igreja de Salvador tenha sido escolhida para ser a sede da Sé. E pergunto-me até que ponto o tal Frei Luís Anes não terá sido determinante, com o apoio do município que lhe deu os tais terrenos, para dizer: entre Salvador e Conceição escolhemos a Salvador. Mas porquê? Era uma igreja pequenina, estava ali no meio. Porquê? Mas, de facto, há esta nova territorialização de Angra que é absolutamente estratégico. E esta nova igreja, naturalmente, implica um novo projeto régio, que é um projeto pensado importante, em primeiro lugar, porque a responsabilidade arquitetónica é de Luís Gonçalves Costa, que era o mestre das fortificações da Ilha Terceira. E isto é um dado importante, porque este indivíduo trabalhava para a coroa e, portanto, fazia as fortificações e, ao mesmo tempo, era o responsável pela construção das igrejas, em nome da coroa portuguesa. E tudo isto permite um novo reposicionamento da cidade de Angra para outra geografia. Apesar da Sé ter sido pensada logo depois da criação da Diocese, na década de 1534, a verdade é que a construção da Sé leva muito tempo. Logo em 1557, a Câmara de Angra escreve uma carta ao rei dizendo: a Sé foi criada em 1534 e ainda não temos o novo edifício.
nós, Câmara, não temos dinheiro para o fazer. Mas não só não temos dinheiro como o fazer, como não é da nossa competência fazer. Porque compete ao governador da Ordem de Cristo, ou seja, ao rei, mandar construir as igrejas das Ilhas dos Açores. Se nós alterarmos a cronologia e a dignificação dos tutelares, temos aqui um atualíssimo conflito entre aquilo que é da responsabilidade do poder regional e daquilo que é da responsabilidade do poder central, em que a Câmara de Angra diz, não, a construção da Sé é competência do governo central. É o rei que a deve construir. E não é só pelo facto de nós, Câmara, não termos dinheiro, é porque essa é uma obrigação do poder central e é ele que a deve construir. O apelo do município, repito, de 1557, seria ouvido, mas bastante tempo depois. E também aqui um dado bastante atual. Só em 1568 é que o infante Dom Henrique manda iniciar a obra com base na venda do pastel produzido em São Miguel e no mesmo ano ordena que se contratem carreteiros, oficiais e muitos mais mestres que têm a obrigação de trabalhar na obra da construção da Sé e claramente com muita vontade porque diz, se algum deixar de trabalhar na Sé, que se aponte o nome, onde mora, desde quando é que está a trabalhar e a partir do momento que falte vá degradado um ano para a África. Claramente se nota que o rei estava profundamente empenhado na construção deste edifício. Só em 1570 é que é lançada a primeira pedra, com uma procissão com agentes municipais, com nobres de Angra, senhores e senhoras, que fazem o percurso da velha igreja de Salvador, Sé, assistem ao lançamento da primeira pedra e regressam à velha Sé, e que, de facto, permite, a partir de 1570, que a igreja se vá construindo, correspondendo a um processo bastante longo de consolidação. Seja como for, já em 1568, o rei era Dom Sebastião e procura, e nota-se claramente uma grande preocupação, não só na construção da nova Sé, mas também com outras medidas para defender a nova diocese. Por exemplo, os bispos e as dignidades do cabide queixavam-se que o poder civil não lhes pagava o dinheiro. Ficavam meses e meses sem se receber qualquer vencimento. E Dom Sebastião ordena que eles sejam pagos não uma vez por ano, como era até então, mas em dinheiro 4 vezes por ano. E que o pagamento em trigo, porque os ordenados eram feitos a dinheiro e em cereal, e o pagamento em trigo se devia fazer logo na altura das novidades, logo na altura das colheitas. E Dom Sebastião ordena também que todos os sacerdotes que tivessem interesse em se candidatar a um cargo paroquial fossem ouvidos por concurso. É ele, Dom Sebastião, o primeiro que impõe que os cargos sejam fornecidos por clérigos idóneos e este provimento seja feito por concurso. Era aberto um concurso, por exemplo, para ser vigário na Igreja da Conceição e era posto um edital à porta da Sé, à porta das principais igrejas, dizendo que quem estivesse interessado em candidatar-se a ser vigário da Conceição, que concorresse. Sabemos que esta ordem é determinada em 1568 e logo no ano seguinte Dom Sebastião escreve: estou com dificuldades, não estamos a encontrar candidatos idóneos para as igrejas dos Açores. É preciso aumentar o vencimento para atrair recursos mais qualificados, se quisermos usar uma linguagem mais atual. E aumenta o vencimento em trigo, em pipas de vinho e em cereais, no sentido de encontrar agentes religiosos mais qualificados. E é Dom Sebastião que, de facto, enceta as obras da Diocese de forma mais clara, só um pormenor, mas que creio que não é de sumenos importância. Estou-vos a falar
de um rei, Dom Sebastião, que assume a coroa do reino em 1568, como referi há pouco, mas que tem 14 anos de idade, que era a idade considerada adulta neste período antigo. Se qualquer um de nós que pusesse nas mãos de um adolescente, uma palavra inventada na psicologia recente, um reinado e um império, porque Dom Sebastião tinha todo o Império Atlântico do Oriente, num jovem de 14 anos, seria complicado. O nosso Filipe I, Filipe II de Espanha, também herdou o reino, com o falecimento do pai, tinha 16 anos. E, portanto, claro, dir-me-ão, a esperança de vida era outra. Sim, 30, 40 anos, mas, de facto, a preparação de jovens, elas com 12 anos e eles com 14, de facto, dava uma outra, só para percebermos como toda esta questão social e geracional foi alterada. Não foi fácil a construção da Sé. Em 1573 pediu-se alterações, em 1608 mais alterações. Como diz o Dr. José Guilherme Reis Leite, e cito, a construção do novo templo, que durou longíssimos anos, mais de um século, causou escândalo pelas somas enormes gastas e pela suspeita de ineficiência. E, portanto, as delongas, as morosidades, aquilo que nós hoje na linguagem jornalística se chama as derrapagens financeiras na construção dos edifícios, não é algo específico da atualidade, mas é algo que, como vemos, tem, infelizmente, alguma ascendência histórica e que giza a Sé que nós hoje temos. Mas a verdade é que a construção da diocese, para além do seu edifício, foi também fruto do perfil e do investimento dos prelados, e faço aqui só apenas uma nota daqueles que governaram esta diocese até 1640, e diocese que é formalmente referida na própria documentação de época como diocese de Angra e mais Ilhas dos Açores. Esta é a designação formal da diocese de Angra e mais ilhas nos Açores, que no final do século XVI as ilhas dos Açores precisavam de missão, que os bispos deveriam fazer trabalho de missionação. E isto leva-nos a perguntar porquê, ao fim de mais de um século de povoamento de católicos, lembrem-se da cláusula que o Dom Henrique colocou ao Jácome de Bruges, é que, de facto, nos finais do século XVI e no século XVII, havia a ameaça dos franceses e dos ingleses que eram protestantes e que andavam a concorrer com o Império Português e Espanhol e, por outro lado, com a afluência de navios que passavam pela cidade de Angra, o número de gentios aumentou. É interessante perceber que em 1655, Frei Agostinho de Montalverne diz que os negros da Guiné de Angra, que não podiam ultrapassar e tinham que viver sempre fora dos muros de Angra. Se entrassem dentro dos muros de Angra, o dono destes escravos negros tinham que pagar 20 reis cruzados e tinham que ser bastante castigados. Isto significa que em meados do século XVII, não só Angra, provavelmente, não sei onde estaria este muro, se no final da sessão depois alguém me puder dizer, tem algumas suspeitas que seria para São Bento, havia um muro, portanto Angra ainda era uma cidade com uma parte muralhada meados do século XVII, e fora do muro viviam os gentios negros que estavam impedidos de se misturar com os angrenses que viviam desta área da cidade. Portanto, como se constrói uma diocese com contributo de várias componentes? Os vigários eram bastante importantes. O trabalho dos vigários na Ilha Terceira ao longo dos séculos XV, XVI é bastante pesado. Por exemplo, para os biscoitos, um vigário teria que dar resposta a cerca de 455 fiéis, para a praia, cerca de um padre para 300 fiéis, e até poderão dizer, não é muito, e eu direi, é, porque não havia vias rápidas,
não havia autoestradas, não havia automóveis e tudo se fazia muitas vezes para chegar às várias partes da ilha através de transportes marítimos. E, portanto, nós acharmos que um padre para 300 ou para 400 almas é muito, na realidade, recuando para a logística da Ilha Terceira nos séculos XV e XVI, era cansativo, oneroso e desgastante para conseguir administrar os sacramentos, fossem eles quais fossem, e tentar dar resposta positiva a todos os católicos da Ilha Terceira. Em suma, e agora sim, termino. Como se constrói uma diocese com o contributo de muitos civis, religiosos, autoridades externas, autoridades endógenas. Estou certa que na comemoração deste dia da cidade, esta não seria a mesma se não tivesse sido a cabeça do Bispado de Angra e mais ilhas dos Açores, e isto espelha uma dupla realidade. Primeira, a vitalidade da Igreja nos Açores, pré-diocese e pós-diocese até hoje, e creio que os últimos dinamismos da Diocese de Angra comprovam a vitalidade da Diocese no século XXI, mas também mostram que a sobrevivência, quer da Igreja e do poder local nos Açores, são fundamentais. Foram as duas únicas estruturas, naturalmente também a par das misericórdias do século XV, mas estas três estruturas, misericórdias com apoio social, o poder local com as várias autarquias e a Igreja, são as únicas estruturas que se mantêm ágeis, ativas e com capacidade de se atualizar aos desafios da sociedade contemporânea desde que foram criadas no século XV até hoje. Mais nenhuma outra estrutura nos Açores conseguiu ter este componente de longevidade e que, portanto, há claramente uma irmandade muito forte entre autarquias e Igreja, independentemente de ser esta a cabeça da Diocese dos Açores. Esta é uma história de parcerias, de confrontos, de crispações, mas também de apoio e de sinergias que convém estudar para que em 1533 ou 1534 Angra e a Diocese comemorem de forma digna os seus 500 anos de subsistência e de sobrevivência. Muito obrigada a todos.